Com muito prazer que mais uma vez estamos reunidos dentro desta casa espírita, Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, onde vamos mais uma vez estudar, aprender o Evangelho de Jesus. Sendo assim, convido a todos para que elevem os pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, para que possamos agradecer a Ele pela nossa vida, por tudo que temos, por tudo que somos, por todos os momentos de nossas vidas, sejam mais difíceis, mais fáceis, vamos sempre agradecer. E vamos neste momento também nos envolvendo com o Mestre Jesus, esse nosso irmão maior, esse nosso irmão de tanta sabedoria e de tanta bondade, que está conosco a todos os momentos para que possamos caminhar, evoluir cada vez mais nesta nossa reencarnação. E assim, agradecidos estamos a Deus, a Jesus e à espiritualidade que sabemos que está conosco nesse momento, nos intuindo, nos orientando e nos envolvendo para a palestra da tarde. E vamos assim, com esses pensamentos de amor, envolvendo o nosso irmão Lombardo, que fará por nós a palestra da tarde. O tema que será desenvolvido será do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 24 a 31, a verdadeira desgraça, a melancolia, provas voluntárias, deve-se por fim às provas do próximo? É permitido abreviar a vida de um doente? Sacrifício da própria vida, proveito do sofrimento. Então vamos ouvir o Lombardo, envolvendo ele em muita paz e muita harmonia. Que a paz infinita do nosso Mestre esteja conosco mais uma vez, nos enriquecendo, fortalecendo nas nossas lutas, na nossa vida. Prezados companheiros, aquela homenagem que fazemos assim a muitos espíritas que para nós trouxeram assim muita luz no caminho, eu diria que este aqui trouxe bastante luz, inclusive luz material. É o Thomas Alva Edison, o inventor de muitos e muitos aparelhos e tudo mais que até hoje nós estamos usando. O fonógrafo, que hoje evoluiu para gravadores, para DVDs e tudo mais, tudo teve sua origem com ele. A luz elétrica, que maravilhou a humanidade e que para nós realmente foi o aproveitamento dessa força imensa da natureza, que é a energia elétrica, desde que se saiba produzi-la e direcioná-la. E Thomas Edison não foi então somente um inventor maravilhoso que até hoje beneficia todos nós e continuará pelos séculos e milênios sem fim, a humanidade usufruindo daquilo que ele, o seu imenso esforço, dedicação, perseverança, ele conseguiu. Mas Thomas Edison era também espiritualista e mais especificamente espírita. Ele participou publicamente de um congresso espírita de investigações psíquicas em Chicago, na sua época. Ele escreveu num daqueles prospectos, né, sobre o congresso, que este congresso será sem dúvida proveitoso para o interesse do espiritismo, porque dele resultará a distinção entre o falso e o verdadeiro, contribuindo por igual a fazer luz no assunto. Será salutar para os espíritos, porque sua insuperável filosofia tornar-se-á patente. E segundo consta, foi realmente um sucesso esse congresso de que ele compareceu. E disse também que, a palavra dele, é que temer a morte é querer ignorar a beleza e os esplendores do espaço infinito, cuja porta se abre à alma fatigada. Então veja que figura muito bonita e interessante que ele fez. A morte não é somente essa tristeza e tudo mais, é a abertura do infinito para nós, para aqueles, evidentemente, que já podem assim começar a alçar voo, como nós já podemos, pelo que nós já sabemos. Pesados companheiros, a palestra de hoje ela é assim
bem significativa em termos de evangelho, porque são de coisas que quase que permanentemente estão com a gente, seja em grau maior, grau menor, nosso vizinho, nosso irmão, nosso parente, nossa mãe, nosso pai, mas enfim, sempre tem, às vezes, alguém que está, às vezes, com alguma desgraça. A gente chama assim, desgraça, quando alguma coisa nos acontece. E os espíritos aqui, nessas mensagens que nos ensinam, eles fazem assim uma diferenciação para nós, né? A gente fala, por exemplo, que o infortúnio que todo mundo experimenta, ou quando vê, ou quando nota, por exemplo, pessoas assim que estão na miséria, pessoas que às vezes passam fome, pessoas que a lareira não tem fogo, que o berço vazio de uma criança adorada que se foi, e então, ou outros na traição que sentiu, a privação que o orgulhoso sentiu de um título que ele esperava receber. Enfim, há muitos fatos que nós classificamos de desgraça, que na realidade não é. Na realidade, se nós formos assim analisar, isso faz parte assim das nossas provas, faz parte assim das lutas que nós temos que empenhar, prezados companheiros, para a nossa evolução. Nós somos colocados pela providência divina naquele local que nós exatamente precisamos para a nossa evolução. Deus está sempre preocupado e visando o nosso bem-estar, não momentâneo às vezes, mas é futuro. E por isso é que nós nascemos, muitas vezes, muitos de nós nascem em extremas dificuldades e chegamos até a algo muito importante na vida. Consegue realizar grandes coisas, como por exemplo o Alva Edison. Ele era alguém que batalhou sozinho, estudando, aprendeu tudo o que ele pôde de física, mas ele ficou anos e anos perseverando, até que conseguiu descobrir a grossura exata do filamento da lâmpada incandescente, até que descobriu, depois de muita perda de tempo, depois de milhares e milhares de experiências, descobriu, por exemplo, que tirando o vácuo de dentro da lâmpada, aí sim ela acendia e iluminava. Mas até chegar nisso, que hoje a gente aperta um botão e acende a luz, que é muito fácil, isso demorou anos e anos para esse nosso irmão chegar a essa conclusão. Então, veja só a dificuldade toda que não o espantou, que não o desanimou, não o tirou desse objetivo, e que graças a ele, prezados companheiros, nós temos essa maravilha, que é hoje a luz elétrica. Então, essas desgraças que nós julgamos ser, na realidade, elas são os meios, são as provas que temos aqui que vencer para crescermos. Quantos de nós dizíamos, então, que nasce às vezes num lar paupérrimo e tudo mais, e que conseguem ser grandes pessoas. Nós temos grandes pessoas na humanidade. Miguel Couto, que foi um médico eminente do começo do século, ele estudava embaixo da luz de um poste público, de uma luz pública, porque na casa dele nem lamparina tinha. No entanto, foi um grande médico sanitarista e tudo mais do começo do século, que salvou vidas e vidas com a sua dedicação. E ele nasceu ali, numa tapera, numa miséria, como hoje a gente diria assim, na periferia da periferia de uma cidade. E, no entanto, o esforço dele fez com que ele se tornasse um grande homem, uma grande pessoa. Mas a desgraça, como nós às vezes falamos, né, ou sentimos, por exemplo, quando nós estamos somente assim, em busca da felicidade frenética, em busca do amor, em busca do prazer, da fama, naquelas coisas gostosas que gostamos de ter na vida, porque elevam o nosso ego, elevam o nosso interior, dizendo, como é bom, tudo mais. Isso pode ser realmente uma felicidade, algo assim, no começo, mas se nós não tomarmos cuidado, prezados companheiros, isso pode, às vezes, nos induzir, nos enganar, porque nós ficamos muitas vezes presos a essas situações, presos a esses gozos, presos a essa fama, presos a esses conhecimentos, ou a disponibilidade de alguma coisa, de recursos monetários. No entanto, nos esquecemos da nossa espiritualidade. Verdadeira desgraça, segundo nos dizem os espíritos, é quando nós cometemos uma injustiça. E depois esquecemos, mas a injustiça ficou cometida.
como quando as pessoas cometem crimes, quando as pessoas cometem faltas morais que influem na sua família, influem na sociedade, aqueles que provocam assim grandes escândalos que chocam muita gente, que aliás já dizia Jesus, que os escândalos seriam necessários, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Porque nós temos que seguir a nossa vida dentro da maior tranquilidade possível. Mas sabemos que tem irmãos nossos que vivem por aí, remexendo coisas, jogando para o ar, cavocando sujeira, jogando na tela, jogando no jornal, jogando na revista, e nós vamos muitas vezes ali ávidos beber isso aí, como se quiséssemos também participar disso aí. Então a nossa atitude perante tudo isso, prezados companheiros, deve ser de equilíbrio, de harmonia, e nunca deixarmos nos envolver por todas essas coisas que possam assim parecer que são prazerosas, que são boas, quero ler, ficar emocionado, quando realmente não vai levar a coisa alguma. Então as verdadeiras injustiças, que são essas que falei, mais assim, a ingratidão, as ofensas, as calúnias que muitas vezes a gente faz, as pessoas fazem, sem aparecer, e uma pessoa às vezes é desgraçada por alguém que inventa algo a seu respeito. Então essas são as verdadeiras desgraças para a alma, porque elas vão ter repercussões, companheiros, em vidas futuras. E tudo aquilo que possa repercutir em vidas futuras negativamente, diríamos, tem que ser evitadas. Nós que já conhecemos um pouco da doutrina espírita, que já sabemos da imortalidade da alma, que já sabemos das leis de causa e efeito, de responsabilidade, que nós teremos que refazer todos os caminhos que nós desfizermos. Então, esses que têm esse conhecimento têm que ter mais cuidado ainda, companheiros, a fazer, a ter as suas atuações aqui nessa terra, porque na verdade nós temos que ter um imenso cuidado com a nossa conduta diária, nossa conduta moral, porque ela vai realmente repercutir, refletir imensamente no nosso futuro espiritual. Nós vamos encontrar no outro lado exatamente aquelas pessoas a quem prejudicamos, caluniamos, e que muitas vezes ainda não nos perdoaram. Vamos encontrar lá aquele companheiro que nós causamos a ele um grave prejuízo, ou que nós perseguimos, ou que não demos até às vezes o apoio que deveríamos dar por obrigação. Então a nossa atitude, prezados companheiros, com a desgraça, é realmente detectar aquilo que é uma coisa que pode nos influenciar no futuro. Hoje em dia nós temos assim às vezes a resposta de imediato. Pode ser uma felicidade alguém desfrutar de bebida alcoólica enquanto está ingerindo, naquele exato momento pode ser delicioso, mas sabemos as consequências daí a pouco, ou da ingestão de alguma droga, ou muitas vezes as pessoas que fazem tudo para se vingar de uma pessoa, arma uma situação toda, e chega naquele momento, desfecha assim um golpe fatal, e tem aquela infelicidade mórbida no momento, puxa, eu consegui, peguei essa pessoa. No entanto, é uma felicidade que ele vai lamentar profundamente, porque realmente nós não temos o direito nenhum de fazer qualquer coisa que seja em termos de justiça pelas nossas mãos. Nós temos sim que entregar nas mãos de Deus, que é o nosso Criador, que sabe de tudo, de todas as coisas, de todas as pessoas, todas as interligações que temos uns com os outros em todos os fatos. A Ele cabe realmente julgar, a Ele cabe analisar, e não cabe a nós, através da nossa inferioridade nesses momentos, sacar de uma arma, sacar de uma palavra mal colocada, sacar de uma calúnia e prejudicar realmente outra pessoa que possa ter nos prejudicado. Um outro ponto da mensagem de hoje, companheiros, é sobre melancolia. Melancolia é algo interessante. A palavra mais moderna para isso hoje seria mais ou menos a depressão. Porque a melancolia é uma vaga tristeza assim, que invade o coração. Isso é a definição do próprio dicionário, e já é secular essa definição, que seria ao tempo de Kardec, há 150 anos, quando for editado os livros de Kardec, já se falava muito da melancolia. Então, ela nos faz sentir assim a vida amarga, como se estivéssemos assim presos num corpo do qual nós queríamos sair. É uma vontade imensa, às vezes até de deixar a vida, livremente, sim, se pudéssemos, né, ir para outra coisa, para outra existência, para outra dimensão, para usufruir de coisas melhores. Quando nós sabemos que as pessoas, todos como nós aqui,
estamos aqui para cumprir um tempo de vida quando aqui encarnamos. E essas melancolias, que muitas vezes também elas são inflacionadas, aumentadas por inimigos espirituais, ou espíritos que realmente não querem o nosso bem e que pode muito mais ainda insistir nisso, fazendo-nos acreditar intimamente que realmente nosso lugar não é nesse mundo, nosso lugar é em outro mundo, e que pode levar até o suicídio muitas vezes, como há em muitos casos de depressão. Então, companheiros, nós de vez em quando temos esses desânimos na nossa vida, que podemos ser, seja uma pequena melancolia que não chega a ser depressão, mas em hipótese alguma podemos ficar alimentando isso. Temos que realmente, quando se vir isso aí, nos recolhermos, pedimos a Deus, a Jesus, que nos ajude, nos eleve, nunca deixar de procurar a ajuda médica, porque é importantíssimo que nós procuremos a medicina para nos cuidar, porque hoje em dia está tão adiantado que até para essas coisas assim, psicológicas, psiquiátricas, há muito medicamento que realmente se ajustam e ajudam a pessoa a voltar a um equilíbrio, saindo de uma ansiedade, saindo de muitos estados psicológicos que podem levar assim a consequências piores. Então, companheiros, a melancolia que diz que os Espíritos ensinam aqui, ela tem que ser primeiro combatida em nós mesmos, por nós mesmos, porque nós vamos sair dessa melancolia pela nossa própria vontade, pela força do nosso pensamento, pela fé que nós temos em Deus e Jesus, pelos livros, pelo aquilo que já sabemos, e enfim, a nossa busca por uma cura espiritual, por uma cura assim, que está muitas vezes fora de nós, porque a melancolia, como disse, é um estado da alma, não é às vezes uma deficiência da alma, uma deficiência física, orgânica que nós temos, é algo da nossa alma, que às vezes tem aquele anseio de procurar outras coisas, de sair do corpo e procurar, como se fora do corpo nós pudéssemos achar coisas assim, naquele momento melhores. Não podemos, porque nós só poderemos encontrar realmente algo melhor fora do nosso corpo quando chegar o nosso momento, quando o Criador que nos pôs aqui nos levar também para lá. Então, essa melancolia nós temos que, de todas as formas, prezados companheiros, procurar assim, evitar, combater e não deixar que se alastre, porque realmente pode nos trazer assim, grandes dificuldades de curta ou longa duração e que pode levar assim a outros males também. Um outro item interessante, né, que o Kardec nos coloca nessa lição de hoje, são as chamadas as provas voluntárias. Inicialmente, vamos dizer assim, quando nós vamos reencarnar, nós fazemos assim um programa daquilo pelo qual, em linhas gerais, nós vamos passar. Não em detalhes, que tal dia, tal hora, tal minuto, vai suceder isso, aquilo, não. Durante a nossa vida vão suceder diversas coisas que serão as nossas provas. Às vezes, por exemplo, vamos encarnar num lar muito difícil, em termos de família, ou em termos assim de poder econômico, com bastante dificuldade, vamos conseguir as nossas coisas por muita luta, muito trabalho. Então, nós já escolhemos as nossas provas, em linhas gerais, e aquelas que são as expiações, essa decorrência de atos que nós praticamos, também já virão no seu bojo igualmente por isso aí. Então, nós já projetamos aquelas nossas provas voluntárias que nós passaremos nessa vida. Mas aqui também nós podemos angariar outras provas voluntárias, dependendo da nossa vontade. Então, essas provas voluntárias, elas só têm valor para nós, companheiros, quando elas beneficiarem alguém, uma comunidade, uma pessoa. Porque, por exemplo, ficar se sacrificando, às vezes pessoas que acham que ficar ajoelhados, sem se alimentar e não sei o que, vai lhe trazer benefício para a alma. Poderá trazer, se esse alimento que ela deixar de comer, ela for passar para alguém que necessita. Como, aliás, de vez em quando tem assim, alguma campanha nacional de algum acontecimento assim, ruim por aí, às vezes, eu lembro que há pouco tempo, por exemplo, o presídio ficava 2 dias sem comer para que aquela comida fosse levada para aquela comunidade que sofreu um grave desastre ecológico e que precisa. Então, esse é um sacrifício agradável a Deus. Esse é uma prova voluntária que a pessoa faz e que tem um benefício para outras pessoas. Mas não ficar, por exemplo, se flagiciando, se batendo, ficar amargurado, sem eliminar, jejuando, sem necessidade e sem beneficiar a quem quer que seja.
Também, nesse sentido, companheiro, nós estamos o quê? Prejudicando o nosso corpo sem qualquer proveito para ninguém. Se passarmos assim noites assim sem dormir, mas cuidando de uma pessoa doente, se passarmos longas horas dominando a nossa impaciência, cuidando de criança e tudo mais, se passamos assim muito tempo cuidando de pessoas que necessitam, seja em qualquer trabalho voluntário ou mesmo trabalho profissional, esse é o que aproveita a nossa alma. Então as provas voluntárias são aquelas que realmente nós tiramos proveito dela, porque nós resolvemos fazer algo por uma coletividade, por uma instituição, por uma família, por uma pessoa, não importa, mas nós estamos beneficiando diretamente essa comunidade, essa instituição, essa família, essa pessoa. Então, companheiros, as nossas provas voluntárias, esses silícios que muitas vezes as pessoas se impõem ao corpo, como em algumas religiões que existem, que a pessoa se flagela, pega assim um chicote e se bate, pega um reio assim com pontas de prego e se ferem as costas, como se estivesse expurgando, querendo expurgar da sua alma as suas impurezas. Quando nós fazemos isso, aprendendo e distribuindo as coisas do Evangelho, é amando, é servindo, é ajudando, é colaborando e nunca flagelando o nosso corpo, muito pelo contrário, porque nós temos uma responsabilidade moral, espiritual com o nosso corpo, que nós devemos levá-lo o mais bem tratado possível, para não incorrermos num suicídio indireto ou muitas vezes no próprio suicídio. Então nós temos uma obrigação perante Deus de cuidarmos desse nosso corpo físico da melhor forma possível para que ele possa ter uma existência o mais longa possível, porque nós não sabemos qual é o nosso tempo, que normalmente é programado, mas a maioria das pessoas, segundo os espíritos, desencarnam muito antes da hora em função dos abusos. Então cuidar do corpo para que ele tenha assim, uma saúde boa, para que possa exercer a sua profissão, o seu aprendizado, a sua atuação na sociedade, isso é maravilhoso e é para isso que nós estamos aqui, mas não realmente prejudicar o nosso corpo em benefício do quê? Somente do prejuízo de umas feridas que vão demorar para cicatrizar. Então, todas essas atitudes que nós temos em provas voluntárias devem ser aproveitadas. Dizem os espíritos, se vocês querem se castigar, fustiguem a sua alma, o seu orgulho, o seu egoísmo, vá pedir desculpa para quem você ofendeu, vá fazer o bem para aquela pessoa que você não vai com a cara dela, vai se dedicar a alguém que você não suporta. É assim que nós vamos fustigar a nossa alma, porque com essas atitudes, essas atividades, de procurar aqueles a quem nós não gostamos e de teimoso trabalhar no bem para eles, isso é que vai fazer bem a nossa alma. Porque nós estaremos assim, flagelando, vamos dizer assim, provando a nossa alma para algo que é bom, para algo que realmente alguém vai ter proveito, e não as circunstâncias que muitas vezes se refletem sobre o nosso próprio corpo. Na sequência, prezados companheiros, nós temos assim algumas questões que foram propostas para os espíritos e que os espíritos em seguida responderam. Por exemplo, são perguntas que, aliás, uma é atualíssima, é desses dias, né? E que diz assim, por exemplo, uma pergunta feita a um espírito: deve-se colocar fim às provas do próximo quando se pode ou não devemos, se nós devemos deixá-lo sofrer? Vamos colocar fim às provas do próximo. Prezados companheiros, se nós pensarmos um pouquinho, nós realmente vamos refutar essa ideia. Porque a quem compete trazer alguém para cá encarnado? É a lei divina, é Deus. A quem compete levar de volta quando for o momento? É o Criador. Nós não temos essa autoridade porque o Criador não deu a ninguém de nós, essa autoridade. Nós não temos o menor direito de querer favorecer a morte mais rápida de alguém que, mesmo se está sofrendo muito, se está desesperadamente sofrendo, nós não temos esse direito. Somente a providência divina cabe isso aí. Porque nós desconhecemos muitas vezes o drama íntimo das pessoas. Nós desconhecemos as necessidades da pessoa em termos espirituais.
Nós sabemos, por exemplo, que o estado de coma, normalmente, ele se dá não somente para que o corpo tenha assim, uma recuperação, mas para que a alma se readapte. Muitas vezes o coma, ele vem, é um pré-desencarne, e é uma preparação para aquela alma que vai desencarnar daí a algum tempo, ela aporte melhor no plano espiritual. Muitas vezes ela precisa de um ajuste, ela precisa pensar, porque durante o corpo, aqueles momentos que o corpo está em coma, como dormindo, o espírito está ali, atento. Ele está vendo o que está acontecendo e muitas vezes está sendo ali também tratado espiritualmente. Está sendo, não diria assim, ensinado, mas ele está sendo... Existem outros espíritos ali que estão conversando com ele, procurando mudar as suas ideias, procurando às vezes trazer um arrependimento para algo que ele fez, porque se ele aportar no plano espiritual cheio de todas aquelas coisas, aqueles ódios que ele levou consigo, não vai ser bom para ele. Então esses momentos são assim. E há pessoas que precisam de um momento muito mais longo. Um dia desses tivemos aí na Itália um caso desse em que a família pediu uma autorização judicial, os juízes deram e realmente desligou o seu aparelho. Era o momento dessa pessoa desencarnar? Nós não sabemos. Quem sabe é o Criador. Mas na dúvida, nós não podemos não temos esse direito. Não podemos, em hipótese alguma, fazer isso aí. Porque senão, daí a pouco, a gente pode aí estender, a pessoa, então, ela era um esportista, perdeu as pernas, então não tem mais sentido a vida dela? Como não? Tem sim. Enquanto houver um átomo de vida em nós, quando houver um último suspiro, nós temos que ficar nesta vida, porque é aqui que nós temos que ficar até que Jesus, que Deus se apiade de nós e considere-nos aptos para penetrar, porque teremos muitas vezes deixado ou expurgado muitas coisas nesses momentos. Uma pessoa, aquele que está, por exemplo, desgostoso da vida, é outra pergunta, né? E que não quer se matar, então ele fala assim, então eu vou, meu país está em guerra, ou tal país está em guerra, então eu vou para lá porque eu vou pelo menos morrer pelo meu país. Não deixa, companheiro, de ser um suicídio. A intenção está presente, porque o que a pessoa quer é morrer, só que ela às vezes não tem coragem de se matar. Então ela procura muitas vezes uma batalha para que ela possa ali, alguém atirar nela e ela morrer, então ela morreu, fica satisfeita, mas não foi ela que se matou. Isso também é suicídio, do ponto de vista espiritual. E porque ela própria se engana. Ela fala, vou servir ao meu país e vou para a guerra e morrer lá. Companheiros, o país precisa de pessoas vivas. Precisa de nós, precisa de vivos, atuantes, e não a pessoa, um soldado morto. O soldado morto não ajuda mais a pátria. Então precisamos sim nos preservar contra essas ideias, porque às vezes essas tendências suicidas nos aparecem devido a provas que a gente vai chegando perto delas, que nós programamos, como já dissemos, e que a gente vai se sentindo assim meio amedrontado, meio fraco e quer fugir. E às vezes a pessoa vê que a fuga é pela morte, quando pelo contrário, ela vai pegar uma coisa pior ainda, quando se ela, através de uma batalha ou através de uma arma ou um veneno, a pessoa se matar, então as consequências serão praticamente as mesmas. Um outro ponto, por exemplo, se uma pessoa vê outra aí em terrível perigo, e ela sabe que se ela for lá ajudar a pessoa, ela pode até morrer. E nesse caso, haveria suicídio? De forma alguma, dizem os espíritos. Porque aí, se não há intenção nenhuma de se matar, e a pessoa sai para salvar outra pessoa que está no imenso perigo, e que sabe que pode também morrer, isso é uma dedicação. Isso é muito pelo contrário do suicídio, que a pessoa está fazendo um ato extremo em defesa de uma outra pessoa, de outro ser humano. E isso é engrandecido pelos poderes divinos. Por Deus, por Jesus. Então, companheiros, uma atitude dessa só vai nos levar realmente mais para cima, porque a gente às vezes imagina, eu vou tentar salvar, mas eu vou morrer. Quem diz que vamos? A última palavra não é nossa, a última palavra será sempre do Criador. E muitas vezes, no ato extremo, no extremo segundo, no extremo minuto, a ajuda aparece, alguma coisa acontece, e quantas vezes nós temos exemplos na Terra, nessa humanidade aí, quantas vezes aconteceu isso aí, que no último momento, então, nós somos ajudados de alguma forma, e pronto, salvam-se os dois. Mas veja só,
ficou o mérito daquela pessoa que arriscou a sua própria vida para salvar alguém, e fica aquela pessoa que foi salva como dívida perante a vida, onde ela pode servir para ela de profundas meditações, de forma assim a também às vezes modificar a sua vida. Muitas outras coisas eu teria para dizer, mas a nossa disciplina regulamenta que devemos aguardar a palavra aos senhores. Obrigado. Bem, agora chegou o momento em que podemos fazer perguntas, colocação sobre o tema. E o Lombardo está à nossa disposição. Vocês podem perguntar. Fiquem à vontade. Bem, enquanto eles pensam, então sou eu, né, Lombardo? Lombardo, quando você falou da melancolia, que você vê, Jesus já falou da melancolia no seu evangelho, melancolia um dia ou outro. Isso pode ir por muitos dias, esse estado? Aí vai ter eu penso que todo mundo já teve ou vai ter um pouco. Aqueles dias que a gente está assim, sabe, que meio que sem esperança, para baixo, abatido, parece, mas o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu estou fazendo aqui, sabe aquelas coisas. Então, muitas vezes é um anseio que a nossa alma tem de extrapolar esse corpo, de ir para outras atitudes, outras latitudes, vamos dizer assim, né? Ver coisas melhores e tal, né? Mas nós estamos aqui presos ao corpo, nós temos inúmeros recursos que podem nos dar aqui também a satisfação, e nós temos que nos lembrar disso e voltar ao estado anterior, porque se nos deixarmos levar, então acaba virando uma depressão profunda. Uma doença, né? Acaba virando uma doença que se transmite para o corpo. Então pode durar dias, meses, dependendo de nós. Não deveria durar mais do que às vezes uma hora, um dia talvez, né? Porque às vezes a gente tem uma perda, é natural que fiquemos abatidos, né? Desencarna alguém da família, um amigo querido, olha que tristeza, tudo mais, mas passados aqueles dias, tal, voltamos ao normal. E temos sempre que lutar pelo nosso equilíbrio emocional e físico. Exatamente. Bom, agora é a vez de vocês, né? Quando nós temos assim um problema de saúde muito sério, um problema de câncer, vamos dizer assim, muito sério, que nós estamos vendo que a família inteira também sofre junto, né? Amigos e tudo. Se a gente solicita assim ao pai, me leva, chega, né? Isso é uma forma de suicídio? De desistir da vida? É uma forma de querer desistir, embora não esteja desistindo, porque a desistência mesmo, companheiro, é quando se a pessoa às vezes se recusa a tratar, então, se eu não me tratar, eu vou morrer mais depressa, ou então se ela mesmo toma o ato de se matar, né? Mas esse desejo a gente tem assim, porque Deus não me leva, às vezes é até um desabafo, né? Se não dermos assim guarida a isso e ficarmos alimentando isso aí, bem, porque veja só, a doença, como o companheiro falou, um câncer assim que às vezes faz sofrer a pessoa e a família, é uma prova às vezes coletiva. A família tem que passar por isso, porque faz parte isso da atividade. E muitas vezes a família, os pais, os irmãos, já vieram prontos assim, até para ajudar, cooperar nesse momento. Porque a pessoa que está sofrendo a doença, companheiro, é muito importante que ela não se revolte com isso e tenha assim, uma resignação por um fato muito simples. Não é porque isso é só religioso, não. Ele é mesmo como físico. A revolta, assim, a rebeldia nisso aí, ela impede muitas vezes, porque a pessoa que está revoltada, ela está com o pensamento atropelado, ela está vibrando muitas vezes, achando que a injustiça de Deus, a injustiça de qualquer coisa, a injustiça da vida, isso não favorece o tratamento dela. Porque uma pessoa que tem assim uma doença grave, ela está pondo o quê? Pondo para fora uma deficiência da alma para o corpo. Para que quando ela desencarnar, a deficiência fique no corpo, mas a alma se limpa. É assim que por exemplo, um suicida, o cidadão se matou com um tiro na cabeça, por exemplo, numa outra vida, ele vem com sérias deficiências mentais. E ele vive até o final. O simples fato de transitar por um corpo novo refaz o seu corpo espiritual. É assim que funciona. Então, uma doença qualquer que tenhamos de longo curso ou não, ela está curando a nossa alma. E estado de resignação, de paciência, tolerância, é maravilhoso para todo esse processo. Ao passo que um processo assim de revolta, rebeldia, tudo mais, achando que tudo é injustiça, tudo mais, isso aí não ajuda o tratamento. Então é até mais prático para nós a gente aceitar, resignar e ajudar o nosso querido doente da melhor forma possível, animando, ajudando, fazendo o que for possível para melhorar o estado dele.
Pode colocar suas... Companheiras, todas essas palavras de hoje, elas são originadas, assim, de, às vezes, uma simples frase do Evangelho que deflagra, assim, às vezes, horas e horas de comentários e coisas, para a gente sentir a profundidade do Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, às vezes, uma palavrinha, uma simples frase, traz para nós, assim, uma imensidade de coisas que sequer imaginamos. Então, esses 4 evangelhos que a gente, às vezes, lendo na sequência, em 2, 3 horas a gente lê tudo, tem uma profundidade que abrange toda a nossa vida espiritual e material. Então, o Evangelho de Jesus, estudado na sua plenitude, principalmente sob o ângulo da doutrina espírita, que traz para nós as experiências de muitos irmãos nossos que já estavam lá do outro lado da vida, espíritos já iluminados, que vieram trazer a sua interpretação, companheiros, trazem para nós, às vezes, uma vida muito melhor, trazem uma resignação, uma paciência, uma tolerância, que muitas vezes não teríamos se a gente não estudasse o Evangelho. Então, fica aí o nosso convite para que todos nós tenhamos sempre a nossa cabeceira, seja o Evangelho propriamente dito, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer livro que nos tragam, assim, uma elevação, que nos fale de Deus, da paciência e da tolerância. Obrigado a todos. Obrigada, Lombardo. E agora chegou o momento em que nós vamos fazer doações, em que vamos vibrar, direcionar pensamentos de amor aos nossos irmãos necessitados. Então vibremos intensamente pelo nosso planeta Terra, que sabemos que tem tantas dificuldades a ser vencidas. Vibremos intensamente para que Jesus, que está no leme desse planeta, esteja conosco nesse momento e nos traga a paz, a compreensão que precisamos. Sabemos que em nosso planeta Terra existem muitas dores. Então vamos vibrar por um hospital que conhecemos. Vibremos intensamente por todos os pacientes, por todos os médicos, enfermeiros, por todos que ali compõem uma equipe de trabalho para a melhora dos pacientes. Vibremos por uma localidade onde recebe senhores de idade, já no final das suas vidas, muitas vezes, abandonado pela sua família, com seus corações cheios de saudades, cheios de vontade da presença de uma pessoa da família e muitas vezes não o tem. Que Jesus possa tranquilizar o coração de cada um neste momento com as nossas vibrações. Vibremos também pelos presídios, onde irmãos nossos caíram em erros, em falhas, para que eles possam nesse momento colher esta vibração e voltarem à consciência de uma vida honesta, de uma vida correta, dentro das leis de Deus, ao qual precisamos viver. Vibremos também por um irmão, amigo, parente, vizinho, ao qual sabemos que nesse momento passa por uma necessidade de vibrações amorosas, para que possam, muitas vezes, ter o discernimento do que precisa ser resolvido em suas vidas. Vibremos intensamente por esses irmãos. Vibremos pelos nossos lares, para que possamos adentrar a cada um deles a paz de Jesus esteja com todos que convivem conosco. E após esse direcionamento de amor, de carinho ao nosso próximo, vamos agradecendo a Deus por esta oportunidade desse encontro entre irmãos e amigos, para orarmos, para aprendermos sobre o Evangelho de Jesus e para colocá-lo em prática em nossas vidas.
Agradeçamos ao Mestre Jesus pela sua convivência conosco há mais de 2000 anos e que ainda temos tantas dificuldades em entender o seu Evangelho. E agradeçamos a espiritualidade que se faz presente dentro desta casa, que nos deram a sustentação para esse trabalho da tarde. Obrigado, amigos. Estejam conosco agora e sempre, nos dando a sua proteção. Graças a Deus.